pessoa que vai estar falando ligado. As perguntas, como sempre, nós fazemos no chat, então vocês vão fazendo lá, e aí Marli e eu também vamos dar uma olhadinha lá. E também quem quiser fazer a pergunta ao assessor, né, com dúvidas, ou mesmo elogios, ou alguma consideração, se a pessoa quiser mesmo fazer, ela pode levantar a mãozinha, que tem essa função aí no nosso Google Meet, levantar a mãozinha, se inscreve para poder falar, e aí eu vou chamando de acordo à ordem que foi levantada a mãozinha, certo? Deixa eu... Então, nosso assessor de hoje é Cláudio Nilson, né? Ele é da paróquia de Jesus de Nazaré, na Vila Laura, professor, é formado em pedagogia, teologia, filosofia, e no mais a gente deixa que ele fale um pouquinho sobre ele, né? Se assim ele desejar, né? Mas aí eu vou passar a palavra para ele, também acolhê-lo com muito carinho, tá? Seja bem-vindo, é uma grande alegria ter você aqui conosco, e conte sempre, na medida das nossas possibilidades, conosco também, sempre que precisar. Então a palavra já está contigo e aí pode falar. Carlos, boa noite a todos, que é cada um de vocês, e um abraço fraterno nesta noite em que nós somos convidados a participar deste encontro formativo, onde a igreja nos proporciona o estudo temático do livro de Josué neste mês da Bíblia. Então, é um prazer estar com vocês, espero que possamos partilhar um pouco do conhecimento na perspectiva de fortalecermos a nossa fé e nosso crescimento enquanto cristãos nessa caminhada formativa. Eu só quero pedir a Zé Carlos uma orientação aqui para que eu possa abrir a tela para projetar os slides. Você vai me conduzindo aqui, Zé Carlos, por favor. Oi. Você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Seu áudio está desligado, Zé. Você vai na sua tela aí, tem embaixo assim, tem vários ícones, né? Aí tem um que é um quadradinho com a seta dentro. Vai clicar nele, vai ter uma janela, vai aparecer lá assim, uma janela. Você clica em uma janela e vai aparecer o seu PowerPoint lá. Aí você clica nele e aperta em compartilhar. Este Google Meet nunca tinha feito a apresentação. Por esta ferramenta nunca tinha feito a apresentação. Vou ver aqui. Aí você abriu a sua pasta. Isso. Você já não tinha aberto PowerPoint? PowerPoint, é. E ele não estava aberto? Não. Abre ele primeiro. Abre o PowerPoint primeiro. Deixa ele aberto. Aí depois você faz esse processo que eu te ensinei. Que aí ele vai aparecer lá. Vamos ver aqui agora. É para vocês aí? Sim. Agora está? Está sim. Tudo tranquilo? Sim. Você poderia colocar em tela maior, né? Mas eu não sei se você vai... Vou ampliar aqui. Pronto. Tudo bem para vocês aí? Pra gente não mudou o tamanho, não. Permaneceu. Não? Não. Para mim está com uma tela cheia. Talvez é porque você clicou talvez no seu computador e não na apresentação. Você está no PowerPoint? Estou no PowerPoint. Aí tem a parte ali, exibição. Tem um ícone ali em cima, tipo uma abazinha chamada exibição. Tem, Você pode clicar. É a apresentação dos slides, é.
É que você está clicando embaixo, né, não? Tá. Você está clicando aqui embaixo. Já vou ter que, E bom, já peguei por exibição, cima. aí coloca em modo leitura. O seu não tem apresentação em modo leitura, né? Pode colocar esse primeiro, tipo, é esse aí, esse que você passou. É esse aí. Peguei? Antes, É, eu tinha é, posto mesmo. clica aí para ver. Clicou Já duas foi, vezes. já foi. Aí, mas Para mim tá apareceu para indo. você. É para você, mas para a gente ainda não. Para vocês não? Não. Então vamos ter que desvendar esse mistério aqui. Alguém aí tem muito domínio nessa área de informática? Ela sempre nos pega, né? Pelo pé. Não, porque o caminho geralmente é, É esse, né? é isso que a gente faz. Você clicou duas vezes ou está clicando uma só? Duas vezes. Duas vezes. Nada ainda para vocês? Não, pra gente não. Mas dá pra gente ir seguindo assim, tá dando pra enxergar, entendeu? Então aí você Não. continue, não tem problema não. Mas se vocês não conseguem visualizar, fica ruim. Mas a gente tá dando pra visualizar sim. Ficaria melhor se fosse maior, mas tá dando pra visualizar. Ô Zé, embaixo, aqui embaixo, nesses Ele quer... ícones de baixo onde tem aumentar o volume, ele não pode ampliar, não? Onde? Sim, No tem um Zoom? desses aqui que amplia, No Zoom? Não, ela tá falando aqui embaixo. perto de onde tem aumentar o volume. Isso. Sim. Agora, Aqui? só que nesses ícones de cá. Aqui? É É. porque aí vai aumentar, mas vai cortar, entendeu? Não, mas ele está aumentando na seta, é do lado. Aumentou. É do lado, ele vai vir nesses íconezinhos do lado, não tem 100% do lado de 100. Então, estou É vendo uma aqui. dessas três telas aí. Taça, normal. Depois você faz a Acho opção. que é Depois... o último íconezinho. É o mesmo que a gente tá clicando lá em cima. Esse Ah, último ícone, o mesmo que a gente clica lá em cima. A diferença é que aqui embaixo é tipo um atalho, ficaria mais rápido fazer aí. entendi. Boa noite. Se ele clicar em apresentação de slide fora de exibição, ele consegue abrir. Ó, outra Pro. É porque Visualize está em aqui, por favor. exibição. Em cima ou embaixo? Eu Tá disse, bom desse jeito, gente. Dá para ouvir, a gente vai ouvir, não é depois na todo mundo. apresentação de slide, aí ele consegue abrir o slide. Pelo menos eu sempre abro assim. O que vocês sugerem, então, que eu faça aqui? Eu sugiro que você comece porque tá dando pra gente ver. É só se ficaria Posso melhor manter se assim? fosse maior, mas tá dando pra gente chegar tranquilamente. Posso manter assim, do jeito que está? Pode. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Bom, vou só tirar aqui essa faixa. Como vocês bem sabem, estamos em setembro, que é o mês que a Igreja Católica celebra a Sagrada Escritura. Isso por conta da memória perfeita São Jerônimo, no dia 30 de setembro deste mês corrente, né? A Igreja Católica, por sua vez, e muito sabiamente, educadora como é, ela, aproveitando de um momento muito particular da Arquidiocese de Belo Horizonte, nessa festividade celebrativa, a Sagrada Escritura, ampliou, portanto, esta data festiva para todas as dioceses do Brasil, compondo assim esta ideia do mês da Bíblia em nosso território nacional. Não é? Então, isso é importante que seja posto como conhecimento para todos nós. E por que, então, que a CNBB ela se preocupou em proporcionar a todos nós esse processo formativo, ano a ano, favorecendo o estudo de um livro temático, um ano sendo do Antigo Testamento e um ano seguinte sendo do Novo Testamento. Isso se fez
na perspectiva da CNBB, visando uma expansão do modo e da presença da Bíblia na ação evangelizadora da Igreja no Brasil, como também proporcionar meios e subsídios bíblicos que pudessem ser atingidos em todas as classes e pessoas que compõem a Igreja nos seus diversos nichos. Outro ponto também importante para esse processo formativo visa favorecer e facilitar o diálogo criativo e transformador entre a palavra, a pessoa, paróquias e comunidades. E aqui nós podemos perceber que esta forma que agora aqui estamos a fazer é uma forma criativa, é uma forma nova, uma forma transformadora, onde a palavra se propaga em meio a todos aqueles que a ela se propõem ouvir. E, por fim, esta é a razão de nós estarmos aqui. Nós que somos cristãos católicos, portanto, compromissados com o processo de evangelização com a Igreja, e de modo muito particular, catequistas, nós estamos aqui para justamente aprofundar a nossa fé pela oração e o conhecimento das Sagradas Escrituras nessa forma interativa, nessa forma educativa e instrutiva. Portanto, eis a razão de ser de nós celebrarmos o mês da Bíblia em nossa Igreja Católica no Brasil. O tema que nos é proposto para esta noite de hoje, ele é extraído dos capítulos 22 ao 24 do livro do profeta Josué. Josué e a composição dos fatos bíblicos na construção de um itinerário catequético em vista da fidelidade e do compromisso com Deus. Percebam que este tema ele tem no seu bojo uma ideia central, a qual nós pretendemos, ao longo do nosso bate-papo, deixar muito bem mais claro para que vocês possam compreender e apreender essa sugestão para o estudo de hoje. Bom, esse é um tema muito rico, né? Muito denso por si só e aparentemente muito pesado. Ele nos possibilita incontáveis abordagens de estudo. No entanto, não temos a pretensão e nem a intenção e nem tampouco a condição de esgotá-lo, de poder defini-lo, de poder dar a ele um ponto final, porque ele é sempre perene. Como também não queremos aqui, neste momento, de 50, 40 minutos, adentrar em muitos dos ricos detalhes dessa importante narrativa. São detalhes ricos que este tema nos apresenta, mas que merecem, sim, um tempo maior para que possam ser desmiuçados na sua inteireza e complexidade. Então, aqui iremos fazer um estudo breve, sintético, dos pontos mais cruciais que norteiam esses 4 capítulos do texto do livro de Josué. Portanto, sob as luzes do Espírito Santo, iniciemos a nossa partilha sobre alguns aspectos deste mesmo livro ao qual eu citei. E para podermos discorrer nesse rico tema, nós não podemos abrir mão daquilo que nos é próprio, a teologia. E a teologia, ela está aí para justamente favorecer a nossa compreensão naquilo que é o seu fim, Deus. E Deus como um todo, e Deus como um tudo. Portanto, iremos fazer esse processo, esta caminhada, este caminho, nesse estudo de hoje, um breve passeio, tentando ali perceber alguns episódios que antecederam Josué. Episódios esses que, de certa forma, deram a ele um complemento e deram a ele todo um sentido de ser naquilo ao qual ele foi chamado a ser e a fazer. Tá bom? E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque nos próximos slides, como também neste, vocês irão se deparar com
palavras ou frases grifadas. Observem bem que cada palavra ou frase grifada nestes slides a seguir, elas irão compor uma ideia, irão compor uma trilha, irão compor um caminho que foi seguido e que também deve ser perseguido por nós nos dias de hoje. Portanto, já no início, eu apresento a vocês a fé, a confiança, a obediência e a fidelidade a Deus, como sendo pontos de extrema relevância em todo o processo da história bíblica, portanto, da história do povo de Deus, a saber, da nossa história, a história da salvação que chega até nós. Vemos aqui uma ilustração muito simples, porém muito concreta, daquilo que é chamada a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é para nós, cristãos, católicos, o primeiro manuscrito que remonta à nossa origem enquanto povo, e melhor, enquanto filhos de Deus, enquanto criaturas de Deus. Pois este livro hebraico, ele traz as narrativas todas principiantes da história do povo de Deus. E é isso para que vocês possam ter uma ideia daquilo que é. Só são mesmo esses 24 livros que compõem este completo trabalho de transmissão da fé através dos escritos, a Bíblia hebraica. Vale ressaltar que este livro hebraico ele foi muito importante para que a sequência e a criação da nossa igreja fosse feita. Nós demos sequência. Você está passando o seu slide? Sim, vocês não estão vendo? Não, está parado no primeiro. Para mim está em todos aqui na sequência. Tem como você me mandar ele pelo zap ou pelo e-mail agora? Para eu Vou te mandar aqui pelo para e-mail você? para ver se você consegue passar aí. Tá, deixa eu ver se eu te mando pelo e-mail. Peraí. Eu vou te mandar meu e-mail aí para você mandar. Manda esse e-mail pelo zap então. Te mandei aí.
chegou? Zé Carlos, chegou? Já chegou, eu estou abrindo. Infelizmente, a informática às vezes nos prende, né? Ricardo me falou que também teve dificuldade para fazer esse processo através desse programa. Está conseguindo? Só um pouquinho que eu estou salvando. Tem alguém da Forania 2B aí? Eu sou da Forania 2B. Você é? Sim. Você é de qual paróquia? Eu participo da ressurreição do Senhor. Mas tem mais gente aí. Tem Giovânia, que é da Santo André. Tem Abigail, que é de São Brás. Tem André, que também é da ressurreição do Senhor. Pronto. Agora você vai ter que conduzir por aí. E eu vou conduzindo por aqui. Você vai falando, aí na hora que você quiser que eu mude, Nós só faça em paramos, mudo, que eu vou mudando. eu acho, aqui na quarta imagem. Pode ir passando, veja se você chegar na quarta. A quinta. Pronto, paramos aqui, né? Então, eu dizia a vocês, tudo bem até aí, deu para poder entender, né? Até agora? Sim. Eu dizia a vocês da necessidade e da importância de nós atentarmos para as palavras ou frases que estão sublinhadas no decorrer das apresentações, tá bom? O próximo. Falei também da Bíblia hebraica, que é a raiz de todo o conhecimento ao qual nós temos hoje. A nossa Bíblia é derivada desta instrução, e por sinal hoje o povo judeu está celebrando o ano judaico, né? Me parece que hoje é a data deles, aniversário do ano novo, que eles celebram diferente de nós. Mas esse seria um outro momento para nós conversarmos sobre isto, como também outro ponto deste livro que iremos agora abordar. Pode passar. Como nós dissemos, iremos fazer uso da teologia, porque a teologia é o ponto central e norteador da nossa fé, né? Na teologia, nós teremos condições de encontrar e entender este Deus ao qual nós adoramos, ao qual nós veneramos, ao qual nós temos todo um devotamento. E dentro da teologia, nessa perspectiva de estudos, naquilo que diz respeito à palavra de Deus, existe a hermenêutica. E a hermenêutica nada mais é do que a interpretação do texto sagrado. Uma interpretação que deve ser sempre assertiva naquilo que a ideia de Deus
foi posta no coração do homem. Portanto, a igreja, através de um documento chamado Dei Verbum, que eu creio que vocês conheçam, um documento da igreja, nos diz que o conteúdo da palavra de Deus é a unidade de toda a Escritura. Observem os detalhes. O conteúdo é a unidade de toda a Escritura. E o que é para nós o conteúdo da palavra de Deus? É o próprio Deus, né? Deus que se manifesta de diversas formas na história da humanidade. Então, aqui temos para isso. Depois vai dizer que a tradição viva de toda a igreja. Portanto, a palavra, o Deus, é a tradição viva de toda a igreja. E, por último, vai dizer que é a analogia da fé. O que é isso? A fé, ela é uma materialização da pessoa de Deus em nós. Deus que se manifesta em nós através da nossa fé. Portanto, a fé é sinal de que Deus está em nós. E vejam que esses 3 pontos, eles se completam em si para dar um sentido àquilo que é próprio nosso, que é Deus, que age em nós enquanto cristãos, enquanto herdeiros da sua promessa. Daí, então, define o verbo que a transmissão oral, a tradição e a fé são os pontos fundamentais nesse processo, nessa caminhada, nesse itinerário do cristão. Somado a isso, ele diz que a interpretação, a compreensão e a atualização desta palavra, dessa escrita, são indispensáveis para que nós, enquanto povo atuante, possamos caminhar. Portanto, não podemos entender a história de um passado sem colocá-la no nosso dia de hoje e vice-versa, para que possamos ter o nosso presente com solidez, com consistência, com edificações em Deus. É preciso que nós nos remetamos àquilo que houve no passado. E o passado sempre se atualiza em nós, pela fé. Pode passar. Após isto, nós dissemos que é preciso que nós compreendamos que os acontecimentos da história da salvação, elas são constantes e devem ser sempre atualizadas em nós. Importante isso. Os acontecimentos da história, elas são constantes e se atualizam em nós, porque nós hoje somos o povo continuante do processo de Deus, do processo salvífico de Deus. Então, acontecimentos da história que norteiam esse itinerário, que norteiam esse caminho do povo de Deus, começou lá em Gênesis. Em Gênesis, onde nós podemos ver onde Deus, Criador, né? Deus, Pensador, Deus que tudo originou de si e para si. Vocês podem perguntar, então esse Deus ele é egoísta, egocêntrico? Não, pelo contrário. A sua potencialidade ela é tanta que ele cria tudo e tudo permanece nele. Certo? E mesmo assim, na sequência desse processo criativo que vemos lá em Gênesis, ele se prontifica a permitir que tantos outros criaturas suas, tantas outras criaturas suas, e aí nós temos as pessoas dos profetas, possam, com ele, dar uma sequência mais, como que eu poderia dizer para vocês, uma sequência mais próxima junto aos seus criados enquanto pessoas, né? Criaturas, pessoas. Temos depois o povo eleito de Deus, os judeus, lá do passado, e nós, hoje, como sendo herdeiros. E nesse acontecimento histórico da salvação,
o ponto mais importante, o ponto mais central de todo ele está quem? Jesus Cristo, como sendo a ideia matriz dessa ação criacional de Deus. Em Jesus, houve a morte, e a morte como sendo um sinal da ausência de Deus, ou seja, lembrem que o livre-arbítrio nos foi dado, nos dá a condição de escolhermos entre aquilo que nos favorece e aquilo que nos desfavorece. E a morte nos desfavorece. E nós, pessoas, criaturas de Deus, matamos o Cristo. Isso é uma discussão muito profunda. Como eu disse no início, não teremos tempo de abranger todos os detalhes que o livro nos apresenta, mas pinceladas importantes do mesmo para facilitar a nossa compreensão. No entanto, esta morte, ela tornou-se inútil e frágil diante da grandeza criacional e da vida e da potência que é em Deus. Veja que coisa bela. A morte tornou-se inútil diante da grandeza de Deus. E a morte foi vencida com Jesus ressuscitado. O Jesus que renova, o Jesus que renasce, o Jesus que reconstrói esta ideia primeira do seu Pai, de Deus, de dar ao homem a vida eterna. Lá de Gênesis até Jesus Cristo, na sua ressurreição, são para nós pontos importantes nesse itinerário de fé ao qual somos convidados a seguir. E perguntam, qual o propósito de tudo isso? Para que tudo isso? E aí nós dizemos que tudo isso se foi necessário, ou se fez necessário, por conta da benevolência e misericórdia de Deus, para com nós, homens, seus filhos amados. Nós que somos seus herdeiros, nós que somos descendentes da sua ideia primeira, de dar àqueles seus filhos, nós, uma terra onde pudesse haver toda benevolência e toda a glória celeste tão sonhada por ele. Pode passar. Depois, nós temos como ponto importante, para que possamos compreender um pouco mais esse estudo bíblico, temos a teologia bíblica. E o que é teologia bíblica? Como já dissemos, a teologia é aquele ponto onde nós temos a condição de compreender e de entender Deus como um todo. Deus que é em nós, Deus que age em nós. A teologia está para nos permitir essa compreensão dele e nele. E a Bíblia, que é justamente a palavra de Deus encarnada, deve ser por nós vista como, sim, um fruto dele também, porque ali ele se manifestou para nós. Então, a teologia bíblica nada mais é do que o estudo sobre um livro que apresenta Deus, as relevâncias de Deus. A teologia bíblica é a busca pela mensagem geral, ou mensagens que o livro bíblico apresenta. E nós temos várias mensagens, né? Como vocês bem sabem, nossa Bíblia é repleta de situações, de nuances que se encaixam perfeitamente em cada um de nós, em cada momento da nossa vida. A teologia bíblica, portanto, ela busca desvendar o drama das Escrituras, os dramas das nossas vidas, os dramas das pessoas, em cada tempo, em cada época, em cada situação. Estuda, portanto, temas bíblicos dentro da revelação de Deus na história do homem. Olha que coisa bonita. A teologia bíblica, ela está aí para revelar Deus em nosso. Isso é importante que nós percebamos. A Bíblia deve ser por nós vista como um instrumento de Deus, constantemente.
porque nós estamos nela, nós fazemos parte dela. Fizemos no passado, fazemos hoje e haveremos de fazer no futuro, enquanto não houver parousia. Portanto, junto à palavra, devemos sim uma reverência, devemos sim uma atenção, devemos sim uma dedicação para bem conhecê-la. Conhecendo-a, conheceremos a Deus. Conhecendo a Deus, estaremos mais próximos da parousia. Pode passar, por favor. Vemos aqui, nessa sequência, algumas situações históricas das Sagradas Escrituras. E aí voltamos a fazer uso de mais um documento da Igreja. É importante que nós, catequistas, tenhamos acesso e conheçamos os documentos da nossa igreja. Conhecer o documento da Igreja significa que nós estamos no caminho mais que correto. Estamos no itinerário mais que assertivo. E a Igreja, como mãe educadora, nos proporciona, através dos seus santos padres, dos seus exegetas, nos proporciona inúmeros documentos, inúmeros manuscritos, inúmeros meios e condições para que nós possamos aprender muito sobre Deus. E melhor, para que nós possamos aprender muito sobre Deus. E a Dei Verbo é um documento da Igreja que nós precisamos conhecer mais de perto. A Dei Verbo, portanto, diz que as Sagradas Escrituras são divididas em Antigo e Novo Testamento, todos nós sabemos disso, né? Portanto, são narrativas que remontam à história da criação até o Apocalipse, o que aconteceu alguns anos depois de Cristo. Vimos isso na tradução anterior, né? Narrativas que remontam à história da criação, que vai do Apocalipse, que vai da Gênesis da criação até o Apocalipse, um pouco depois de Cristo. A Dei Verbo, no número 16, vai dizer o seguinte, veja que coisa interessante. Foi por isso que Deus, inspirador e autor dos livros dos dois testamentos, dispôs tão sabiamente as coisas que o Novo Testamento estivesse escondido no Antigo, e o Antigo se tornasse claro no Novo. Percebem a intrínseca ligação, a complementariedade de um no outro, porque os fatos narrados, eles fazem e fizeram parte de uma história que continua. Começa em Deus, passa por nós e termina em Deus. Então, ela está sempre interligada. Novo e Antigo se completam. Depois ele continua. Pois, apesar de Cristo ter alicerçado a nova aliança no seu sangue, podemos conferir isso em Lucas 20, e também em 1 Coríntios, os livros do Antigo Testamento, ao serem integralmente assumidos na sua pregação evangélica, adquirem manifestação e manifestam a sua plena significação no Novo Testamento. Quem é que planifica o Novo Testamento? Quem que planifica Deus? Jesus Cristo. Tudo converge nele. Podemos conferir também nas citações aí postas, né? Em Mateus, em Lucas, em Romanos e 2 Coríntios. Isto tudo, por sua vez, ilumina e explica. Ilumina quem? Ilumina nós, filhos, herdeiros, e explica Deus, que se manifesta para nós. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem até aí, gente? Sim, tá tudo bem. Ok, podemos passar. Tudo bem, padre, tá ótimo. Você pulou, não? Você passou mais um? O 10, 11, o 11º, sim. Ok, 11º. Isso. Um outro documento da Igreja, que é importante que nós possamos obtê-lo, que é mais um instrumento de formação para a nossa compreensão da palavra de Deus, é a Verbum Domini, um documento feito pelo nosso Papa Emérito Bento XVI, que vai dizer o seguinte, no seu número 19.
A interpretação da Sagrada Escritura na igreja é precisamente a ligação intrínseca entre palavra e fé, e põe em evidência que a autêntica hermenêutica da Bíblia só pode ser feita na fé eclesial, que tem o seu paradigma no sim de Maria. Olha que coisa profunda, que coisa bela, que só nós católicos temos. Eu vou até repetir para que nós possamos perceber esta riqueza. Vou repetir. A interpretação da Sagrada Escritura na igreja e, precisamente, a ligação intrínseca entre a palavra e fé põe em evidência que a autêntica hermenêutica da Bíblia só pode ser feita na fé eclesial, que tem o seu paradigma no sim de Maria. Percebe a riqueza disso? Percebe quanto isso é profundo? Percebe quanto isso é belo? E percebe quanto nós precisamos nos apropriar disto? A Igreja Católica, ela é a guardiã por excelência do Verbo encarnado, que é Cristo Jesus. A Igreja Católica, portanto, é a guardiã da fé. E a fé, meus irmãos, só pode vivê-la quem está dentro da igreja. Claro que no sentido muito amplo, né? Porque a fé, ela se manifesta também de outras formas. Mas naquilo que é essencial, naquilo que é potencial, a fé está na igreja, que é a detentora, que é a guardiã do Verbo de Deus, do Verbo encarnado. Portanto, compreender esta fé, compreender a palavra, compreender a Bíblia, esse conjunto que se completa, só nos é possível dentro da igreja. Porque a igreja, por ser guardiã, por ser educadora e por ser mãe, nos proporciona e nos condiciona nessa formação assertiva. Nos conduz nessa perspectiva, neste caminho, nesta sinergia, para que todos nós estejamos compilados nesse mesmo propósito. A igreja, a eclesia, que é o fruto do Cristo na cruz. Então, compreender a palavra de Deus é preciso ter fé. E a fé, ela se nos é posta com a igreja. E aí vem um detalhe que a gente percebe aqui no final. Maria, a mãe de Jesus. Maria, essa personagem da história que está lá no Gênesis, que perpassa todo o meio da sua vida e chega ao fim, já na glória. Maria, aquela que soube conduzir a igreja iniciante nessa linha tênue da fé em Deus, da confiança em Deus. Veja que coisa bela. E nós herdamos tudo isto. Nós somos detentores de tudo isto, porque recebemos pela gratuidade. Portanto, atentemos para que a nossa fé na palavra de Deus, portanto, no próprio Deus que se encarnou em nós, seja, sim, renovada, reforçada na igreja e com a igreja. Porque a igreja de Cristo é a detentora desta condição, e somente ela pode nos dar isto. Vocês podem perguntar, mas então como é que nós podemos ver e dizer que outras igrejas não têm a palavra de Deus? Sim, tem, claro, porque a palavra está para todos. Mas naquilo que é próprio da palavra, ou seja, na sua essência, a católica, nós, católicos cristãos, temos a primazia, porque herdamos por excelência. E depois vai dizer também, por isso é impossível que alguém possa entrar para a conhecer, portanto, conhecer a palavra, né? Se antes não tiver a fé infusa de Cristo, que é lanterna, porta e também fundamento de toda a Escritura. Olha que coisa bela. Cristo é lanterna, porta e fundamento de toda a Escritura. Tudo está nele, tudo se liga a ele. E aí a gente canta aquela canção, né? Que é muito conhecida por nós. É tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Para dizer isto,
que Jesus Cristo é o farol da nossa vida. Jesus Cristo é o ponto crucial que norteia os nossos caminhos, que permeia o nosso itinerário em busca da luz plena. E vai completar, portanto, a lei verbo, citando São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, onde ambos vão reforçar e dizer que a letra do Evangelho, portanto, a palavra de Deus, também mata. É coisa interessante. E por que a palavra pode matar? Se faltar a graça interior da fé, que cura. Vejam que coisa, né? A palavra pode matar. Se faltar a fé, que cura. Quantas vezes as nossas palavras, elas proporcionaram morte a terceiros, a pessoas próximas ou distantes? E por que digo isto? Porque nós, que somos cristãos, nós que somos herdeiros de uma fé, portanto, herdeiros da graça e do bem, fazemos uso da palavra em diversos momentos, mas muitas vezes a usamos de forma incorreta, e quando assim o fizemos ou fazemos, proporcionamos a morte a terceiros. Isso, claro, que é uma figura de linguagem, né? Mas causamos o mal. Portanto, é importante termos atenção a isto. A letra do Evangelho também mata, se faltar a graça interior da fé, a fé que cura, a fé em Deus, Deus por excelência. A Bíblia é o livro da igreja. A Bíblia é o livro da igreja. E a partir da imanência dela na vida eclesial, brota também a sua verdadeira hermenêutica e interpretação. A igreja de Cristo, ela só é possível porque bebeu na fonte. A Escritura Sagrada nos trouxe Cristo, nos trouxe tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. E este Cristo que se renova em nós, e nós que nos renovamos nele, dia a dia. Pode passar, por favor. Bom, aqui nós já temos, portanto, depois dessa explicação, um tanto quanto lógica, na perspectiva teológica, nós temos aqui claramente somente a demonstração da divisão dos livros do Antigo Testamento, né? Que são os livros, o conjunto de livros dos quais o Josué faz parte. E só para título de conhecimento, a Bíblia do Antigo Testamento, ele tem 4 blocos: os livros Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. Ok? Pode passar. Isso é importante. Quem são os judeus, o povo escolhido? A história judaica, portanto, o povo da tribo de Judá, aquele povo que foi escolhido de Deus, começou há cerca de 4.000 anos, por volta do século 18, 17, 16. Não há uma precisão quanto a essas datas, isso é muito impreciso, mas há uma aproximação, tá? Antes de Cristo, com os patriarcas. E quem foram os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Foram os primeiros a agrupar e a conduzir o povo. Portanto, o judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo, e documentos encontrados há quase 2.000 anos atrás já comprovam essas afirmações, esses relatos que nós encontramos na nossa Bíblia, como fonte fidedigna da história. Pode passar. Os profetas primeiros. Aí temos a citação que é em Gênesis, né? E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, geração em geração. Olha aí, já a manifestação de Deus junto aos homens aos quais ele pretendeu, sim, porque já se passou, né? Pretendeu dar-lhes uma missão diferenciada. Depois iremos ver que nós também somos
herdeiros disto tudo, e também temos missões que Deus nos confia. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus verdadeiro, ao qual servimos e adoramos. Não há outro diante do qual devemos nos prostrar. Ele é o grande eu sou, o que era, é e será, eternamente. O Deus que honra suas promessas. Olha que importante. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele é o grande Deus, ele é por excelência. Ele foi, é e será. E, portanto, ele sempre está junto a nós. Ele honra suas promessas. E aí nós podemos nos perguntar, quais foram as promessas de Deus para aquele povo? Muitas. Em particular, aqui, a qual estamos estudando, a terra. Iremos ver por que disto. Eles se perguntam, quais são as promessas de Deus para nós hoje, e para mim em particular? Aí é um assunto ao qual somente você e ele devem se inteirar, porque ele te prometeu alguma coisa e você deve saber o que foi, porque você assim deve ter pedido. E a sua intimidade com Deus, para essa descoberta daquilo que ele prometeu a você, ou daquilo que você pediu e espera ser recebida, só será possível a você receber essa graça pela sua fé, pela sua perseverança, pela sua condição de honradez à palavra dele, assim como ele fez junto aos profetas antigos. E Deus chamou Abraão, pai dos povos, pai da fé, e o mandou ir para uma terra a qual ele não conhecia. O Senhor fez uma tríplice promessa. O que Deus prometeu a Abraão? Apesar de toda a dificuldade, apesar do medo, apesar da incerteza, Deus disse a Abraão, se você me honrar, eu farei de ti uma grande nação. Eu vou te abençoar. E a sua descendência irá perdurar por toda a eternidade. Olha, nós somos descendentes desse Abraão. Portanto, estamos dentro da promessa de Deus para a salvação do mundo. E Deus, o Deus que guarda a aliança, do ponto B. Aqui tem um detalhe muito importante, né? Deus prometeu-se com Abraão. Portanto, Deus manteve a sua promessa e a sua palavra. E Abraão já era um homem idoso, junto com a sua esposa Sara. Mas mesmo assim, Deus, no seu projeto de salvação e benevolência para a humanidade, comprometeu-se com este homem, que se mostrou até então honrado, que se mostrou até então íntegro. O Senhor renovou o pacto com ele e mudou-lhe o nome para Abraão, pai dos povos, pai das nações. O Senhor quer honrar conosco também as promessas que nos foi feita, mas nós precisamos perceber e entender que Deus se faz presente quando nós deixamos que ele se apresente a nós. E assim tudo fica um pouco mais fácil nas nossas vidas. No entanto, quando nós não permitimos que ele haja, não podemos cobrar dele nada. E tudo fica muito mais difícil em nossas vidas. E Abraão, sabiamente, soube atender e corresponder a este convite de Deus. Podemos passar. O Deus de Isaque, o Deus de milagres. Eu vou pular porque também o tempo está curto, mas temos alguns outros pontos a serem abordados. O Deus de milagre. Aos 100 anos, um homem vigoroso, eventualmente, poderá ser pai. Mas uma mulher estéril, aos 90 anos, isso é impossível de ser mãe. Portanto, para Deus nada é impossível. Deus, quando promete, ele cumpre. Deus, quando está presente, ele age. Basta ter fé e acreditar. É Deus quem tudo provê. O Deus de Isaque, Jeová, provou a fé de Abraão e proporcionou o surgimento de um cordeiro para que Isaque não fosse sacrificado. Então, Deus sempre está presente e atento à nossa necessidade e atua em nossas vidas. Pode passar.
o Deus de Jacó. Veja que coisa interessante. Jacó, uma pessoa, um ser humano, uma criatura sem caráter, descompromissado com os propósitos que Deus lançara aos seus antecessores. Mesmo assim, Deus o transformou e fez dele um grande homem, fez dele um grande profeta. Deus transforma as pessoas, Deus modifica as pessoas, para que aquilo que é ruim em nós, filhos, criaturas, possa ser expurgado e assim possa brotar em nós algo que seja favorável, algo que seja benéfico, correspondente à vontade de Deus para nós, enquanto filhos, enquanto criaturas. E assim ele fez com Jacó. Mesmo sendo Jacó um ser desprezível, Deus o transformou em um ser de honradez. Pode passar. Temos aqui, portanto, só uma demonstração daqueles que foram os profetas, homens que fizeram todo o itinerário, desde Gênesis, da criação, portanto, até os dias de hoje. Tá? É importante que tenhamos isso em mente. Deus se utilizou de vários personagens para que a fé fosse repassada de geração em geração, de povos e povos, até chegar a nós. E aí vai dizer, esses homens escolhidos deram sequência ao processo catequético do povo, assim como vocês, catequistas, o fazem hoje. Percebem a relevância e a importância do trabalho de vocês para a igreja, portanto, para Deus? O que vocês fazem dia a dia, um trabalho árduo, um trabalho pesado, um trabalho moroso, mas é justamente aquilo que fizeram os profetas. Vocês perpetuam a fé em Deus. Vocês renovam a fé em Deus. Vocês motivam as pessoas a estarem com Deus. Então, o catequista para a igreja pode ser, sim, dadas as proporções, não é? Ter essa alusão àquele que profetiza, aquele que zela, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que se lança na caminhada, aquele que partilha. Daí a necessidade que a igreja tem de vocês, de nós. Daí a importância e a relevância que cada um de vocês, de nós catequistas, somos para a igreja. Repito, não para a igreja em si, mas para Deus, que confia em nós esta missão, de sermos perpetuadores da sua palavra, perpetuadores da sua promessa, até a parousia. Pode passar. Outros aspectos. No Antigo Testamento, eu vou só sublinhar aqui para a gente poder ganhar tempo. Vimos que Deus é o Senhor libertador e salvador. Deus salva e liberta o seu povo da escravidão. O povo confiou a Deus esta condição de ser Ele o libertador do seu sofrimento. Deus, através dos seus profetas, conduziu o povo para a libertação do Egito. Deus torturava, Deus punia, Deus castigava. Deus, quando promete, Deus cumpre. E Deus, portanto, no Antigo Testamento, é aquele que liberta o povo da escravidão. No Novo Testamento, temos uma perspectiva muito mais ampla. Porque no Novo Testamento, nós vemos que Jesus Cristo é aquele que liberta o homem do pecado. É aquele que conduz o homem para a vida eterna. É aquele que salva. E aqui eu faço questão de ler que está sublinhado. Portanto, Deus, como Salvador, ele nos é apresentado. Desde o início do Evangelho de Lucas, Maria, olha ela aqui mais uma vez, louva a Deus, o seu Salvador. E Zacarias abençoa o Senhor, Deus de Israel, porque redimiu o seu povo. Vejam aqui mais uma vez a ligação perene
princípio, meio e fim. Os personagens que Deus utiliza para dar sequência ao processo da salvação da humanidade, na perspectiva sempre de estar levando o povo, conduzindo o povo para um caminho, para um itinerário de salvação. E aqui nós temos muito claramente a pessoa de Maria, a mãe de Jesus, como sendo mais uma figura importante nesse processo, nesse percurso salvífico. E Paulo, grande propagador do Evangelho, vai dizer que o poder de Deus para a salvação de todo crente é o Evangelho, é a sua palavra, que se encarna, que se tornou vida. A palavra que se torna vida, a vida que se torna fato. E o fato é Jesus Cristo, que nos salva e nos conduz à vida eterna. Pode passar. Nessa perspectiva de Antigo Testamento, que norteia os livros sagrados, nós temos um quadrante com 4 elementos: a lei, a aliança, a terra e Javé. Podemos passar. A aliança no Antigo Testamento é um dom de amor, do qual deriva uma exigência correspondente. O estabelecimento da aliança do Sinai torna esse duplo aspecto mais claramente evidente. Portanto, no Antigo Testamento, comprometer-se com Deus significava você criar uma aliança, uma ligação. E a teologia da aliança, como da eleição do povo eleito, que se comprometeu com Deus, é totalmente teologia do povo do Senhor. Israel recebe a ordem de viver em relação de exclusividade e compromisso total com Deus, aquele que ele escolheu. E assim, a noção de aliança se opõe, por sua própria definição, à falsa convicção segundo a qual a eleição de Israel garantiria automaticamente sua existência e bem-estar. Isso aqui é interessante, vejam. O fato de Deus ter escolhido Israel como um povo e dar a ele uma condição diferenciada, não quer dizer, por isso, que eles já estariam salvos só por esta escolha. Não. Escolheu sim, mas é preciso que houvesse da parte do povo uma retribuição à gratuidade de Deus, para que essa salvação fosse concretizada. Do mesmo modo, nós, Deus nos escolhe, nos batiza, nos consagra, mas Ele espera que nós possamos retribuir a Ele. Como é que nós podemos retribuir a Deus? Através de cada ação nossa, de cada gesto, de cada atitude, de cada palavra. Lembrem lá que nós falamos há pouco, a palavra do Evangelho, se mal empregada, ela pode gerar morte. E nós somos sementes do Evangelho, que é o Cristo vive. Então temos que ter muito cuidado com isto. No ponto B vai dizer, a eleição deveria ser entendida antes como uma vocação que Israel deveria cumprir em sua vida como povo. Portanto, a aliança exige uma escolha e uma decisão tanto por parte de Israel quanto por parte de Deus. Deus me escolhe, mas eu tenho a deliberação de aceitar ou não. Mas quando eu escolho a Deus, Ele está sempre aberto a me receber e a me aceitar. Olha que coisa interessante, né? Então você percebe aí uma troca de aceitação. Deus aceita sempre. Nós, quando nos é oportuno, na maioria das vezes. Mas é preciso que nós possamos aceitar o Deus sempre. Para que, aceitando-o sempre, tenhamos sempre a condição de sermos por Ele visto, sermos por Ele conduzidos nesse itinerário da salvação. Então, podemos passar. Podemos passar. No segundo parágrafo. A aliança não deve ser entendida como um simples contrato bilateral, pois Deus não pode estar sujeito a obrigações da mesma forma que os seres humanos.
Eu falo isso aqui e trago um ponto que nos é comum hoje. Estamos percebendo que Deus, hoje, no nosso contexto atual, ele está sendo utilizado como mercadoria de troca, né? Aquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade, a teologia dos favores, a teologia da benevolência, a teologia das trocas. Deus que está aí, para algumas denominações, muito fácil. O Deus que está aí só para atender a minha necessidade pontual, a qualquer momento, sem que haja da minha parte um caminho, sem que haja da minha parte um comprometimento. Então, hoje, tal qual antes, no passado distante, pessoas fazem de Deus um ser manipulável, um ser que deve estar sempre à sua disposição. E ele adverte que não pode ser assim. Deus diz que entre ele e nós, seus filhos, é preciso que haja uma ligação, uma interação, para que as coisas possam acontecer. Isso no Antigo Testamento, né? Lá embaixo, no último parágrafo, vamos ver que no Novo Testamento, a aliança é estabelecida sobre um novo fundamento. E quem é o fundamento novo da nova aliança, do Novo Testamento? Jesus Cristo. O próprio Cristo Jesus. A relação de aliança é aprofundada, ampliada, aberta a todos, graças à fé cristã. Jesus que vem justamente para dar um novo sentido a esta ligação entre homens e Deus, entre cristãos e Deus. Portanto, em Jesus está a plenitude de tudo. Em Jesus está a graça, em Jesus está Deus. E para chegar a Jesus, é preciso que haja a fé. E para se ter fé, é preciso que nós estejamos interligados nessa comunhão com a igreja, que detém o testemunho pleno da fé, que detém a palavra de Deus, que detém o evangelho, portanto, detém o conhecimento e os ensinamentos. Podemos passar. Eu estou indo rápido por conta do tempo, né, que eu vejo que está acabando, não é isso, Carlos? Pois bem, a lei. Aqui são aqueles 4 elementos que nós tínhamos apresentado. A palavra hebraica, Torá, que geralmente é traduzida como lei, significa mais precisamente instrução, isto é, ensino e orientação ao mesmo tempo. A lei, no ponto C, é, antes de tudo, um dom de Deus ao seu povo. Olha que importante. A lei, no ponto C, podem ver aí, é, antes de tudo, um dom de Deus ao seu povo. Veja que no passado, lá no Antigo Testamento, nós tivemos o Decálogo, as tábuas da lei, os mandamentos, onde todos deveriam seguir obedientemente. Em Jesus temos o quê? A lei do amor, a lei do perdão, a lei da benevolência, a lei da caridade. Plenitude que se faz com o outro pelo amor. A lei que se inova, a lei que se renova em Jesus Cristo. Podemos passar. No ponto B, podemos ver aqui. A teologia da escola deuteronomista, portanto, os escritos que norteiam Josué e o que aqueles que já perceberam, afirma que a intervenção e as bênçãos de Deus vêm sobre Israel através da fidelidade à lei. Olha aí, a fidelidade é um ponto ao qual todos nós, cristãos, precisamos nos inserir, para que assim possamos alcançar as graças de Deus. Pode passar. Pode passar. A terra prometida. A gente vai chegando aí já nesse ponto essencial. No Antigo Testamento, nós podemos ver logo no começo aqui, na penúltima linha, a terra continua sendo um objeto de esperança. Os abençoados pelo Senhor possuirão a terra. Essa é uma citação bíblica. Portanto, a terra para o povo do Antigo Testamento
era uma conquista a ser alcançada graças à vontade de Deus, graças à ação de Deus. No Novo Testamento, há poucas citações sobre esse aspecto de terra, sobre essa ligação intrínseca de povo com a terra. Mas, mesmo assim, há uma lembrança da história, a palavra promessa, que acompanha a terra como herança. Isso nós podemos ver no livro dos Atos, no capítulo 7, nos versículos 2 a 7. Portanto, a expressão terra da promessa, que não existia no Antigo Testamento, encontra-se no Novo Testamento. Certamente uma passagem que recorda a experiência histórica de Abraão e sua orientação para o fruto absoluto do mundo e da história. A terra, uma das bem-aventuranças, sai do aspecto geográfico histórico para um sentido mais aberto. Os mansos herdarão a terra, em Mateus 5. A terra equivale ao reino dos céus, um horizonte escatológico, presente e futuro. Isso é importante que nós possamos pontuar. A terra, para nós cristãos, ela é a vida eterna. Ela ultrapassa essa materialização, esse aspecto concreto, palpável, geográfico. A terra, para nós, ela se dá no presente, que é a vida em Cristo, e no futuro, que é a vida eterna. Pode passar. O reino de Deus. Eu vou aqui no ponto B, no último parágrafo. O reino de Deus evoca o acesso à verdadeira vida, ou seja, o acesso à comunhão que Deus realiza com o seu povo, na justiça e na santidade em Jesus Cristo. Isso basta. Vou repetir. O reino de Deus evoca o acesso à verdadeira vida, a vida em Deus, o acesso à comunhão que Deus realiza com o seu povo, na justiça e na santidade em Jesus Cristo. Nos perguntemos, como está a nossa vida em Deus hoje? Como está a nossa intuição de justiça, a nossa intuição de santidade, pautada em Jesus hoje? Portanto, o reino do mundo agora pertence ao nosso Senhor, o Cristo Jesus, que reinará para todo sempre. Isso está em Apocalipse 11:15. Pode passar. Temos aqui duas figuras que remontam àqueles que são os guardiões da fé, Moisés e Josué, e a terra prometida. Pode passar. Eu creio que vocês já viram isto, né, sobre a pessoa de Josué, com os parecimentos anteriores, e pelo tempo eu peço que passemos para que nós adiantemos esse complemento. E a gente para aqui. Os capítulos 22 a 24. Os padres da igreja viveram e viram uma prefiguração de Jesus, que é, na verdade, a pessoa de Josué, na sua configuração em nomenclatura. Josué, Jesus, aquele que salva. Na conquista da terra, vê-se o triunfo da igreja por todos os lugares e por todos os tempos. Quando Josué conquistou as terras, lá no passado, e dividiu as terras para as suas tribos, ali se configurava a vitória de Cristo, a vitória de Deus, portanto, a vitória do povo de Deus, do povo cristão, portanto, a vitória da igreja, que venceu lá com Deus e que vence hoje com Deus. A igreja que caminha com Cristo sempre vence e sempre vencerá. Isso é importante. Destacamos aqui, logo abaixo, no meio dessa apresentação, o aspecto que norteia Josué, que é a lei, a aliança, a fé, terra e Deus. Percebemos que, de forma muito clara, lei é Deus, Deus único, né? E a lei, como vimos, não pode ser entendida como algo, uma normativa punitiva, mas também, e sobretudo, como uma instrução que favorece a conduta das pessoas, naquilo que lhe for benéfico.
A terra é para todos, os bens necessários para que a vida possa ser seguida. Deus, Anauim, ele está para todos aqueles, os sofredores, os pobres, os órfãos e viúvas, que lá naquele tempo eram muito discriminados, perseguidos e excluídos, assim como hoje também. Os pobres sofredores de hoje são, por muitos, discriminados, esquecidos e excluídos. E temos a fome, a reforma agrária e a dominação e violência que acontecia lá no tempo de Josué e que acontece também hoje. E que a lei vai dizer que isso deve ser posta como uma justiça social, ou seja, o bem comum deve prevalecer para todos. Teto, terra e trabalho é aquilo ao qual o descendente de Josué buscava, possuir a terra. Aquilo que hoje muitos de nós buscamos, possuir a terra, porque a terra, o teto e o trabalho nos dá dignidade, nos faz sentir pessoas e povo de Deus. Podemos passar. Zé Carlos, me diga uma coisa, como é que está o tempo aí? Eu estou correndo por causa do tempo. 9h30 já. E agora, faz o quê? Você passa as projeções para todo mundo? E ainda faltam 12 projeções. Quantas? Falta quantas? 12. 2? 12? 12? É. Tem Vixe, 45. mano. Aí você vai dar umas pinceladas por cima, não vai dar para fixar muito, né? Porque Eu acho o seguinte, tem que estar corrido, não dá para você fazer um trabalho desse correndo, né? Não fica nada. Como você está com material, você repassa para os e-mails de cada um, e cada um vai ler. Em havendo dúvidas, podem fazer contato, a gente vai estar conversando individualmente, tirando dúvidas ou trocando algumas experiências. sim, não poder pode, né? Né? Porque passar correndo por esses pontos importantes. Mas aí seria bom você fazer uma conclusão dessa Vou parte fazer. final Vou fazer. que falta. Aí você vai passando aí, por favor, os slides. Vai até o 43º, por favor. Aí, pronto, aí, isso. Então, eu quero crer que vocês devam ter absorvido nos encontros anteriores muito do que esse livro apresentou, não é, como proposta para a nossa formação nesse mês. Nesses capítulos de 22 a 24, nós temos um ponto crucial, ou talvez até 2 pontos cruciais que podem ser aqui apresentados neste momento. Quais são eles? Josué, depois de ter conquistado tudo graças à ação de Deus em sua vida e na vida do seu povo escolhido, ele teve a capacidade e a necessidade de reforçar aos seus que Deus estará sempre presente na vida de cada um deles. E que, mesmo assim, era importante que cada um soubesse que tinham a liberdade de escolha. Isso é interessante, né? Aquele povo que antes de Deus, como sendo Deus das suas vidas, tinham deuses diversos e nada tinham conseguido, com Moisés e com Josué, encontraram tudo em Deus, o nosso Javé, o nosso Deus Criador. E Deus, mesmo assim, dá a cada um deles, aquele povo, a liberdade de escolher se ficariam com ele, Deus, ou se iriam buscar outras formas que lhes forem convenientes. No entanto, Deus só faz uma exigência. Uma vez estando com ele, uma vez assumindo, que o fizesse de pleno coração. E essa exigência Deus faz a nós hoje. Se nós nos propusermos a estar com Deus, estar com a igreja, ter a igreja, precisamos estar por inteiro. Deus espera que nós sejamos todo dele. Assim como foi Josué, que ao final de sua vida,
consagrou-se a Deus, afirmando a sua fé incondicional e inabalável. E a Deus consagrou também todos os seus, toda a sua família. E precisamos fazer isto, nos consagrar a Deus, porque somos dele, estamos para ele. Não é? Agora, antes dessa consagração a Deus que temos que fazer, nós precisamos conhecer Deus. O que nos falta é isto, conhecer Deus, para entender aquilo que Deus espera de nós. Santa Teresinha já dizia que é preciso conhecer para amar e amar para servir. Então, se eu conheço Deus, vou amá-lo cada vez mais, amando e vou segui-lo cada vez mais como catequista na minha paróquia, na minha comunidade. E Deus precisa disso, de pessoas, de homens, como precisou no passado, de homens e mulheres que estejam dispostos a servir. Porque o serviço que é posto para Deus, ele está posto para justamente salvar tantas outras almas que estão por aí perdidas, tal qual as almas do passado distante de nós. Esta é a mensagem de Josué nos seus capítulos finais. Ele que interpela, ele que educa, ele que mostra o caminho. Ele que espera que as pessoas educadas e postas no caminho deem sua resposta de gratidão e de reconhecimento às dádivas de Deus. Aí você passa mais um, por favor, Zé Carlos. Pronto. Lembre que no começo eu disse a vocês, esse itinerário que nós iremos fazer hoje, essa perspectiva dos elementos que norteiam a história da nossa salvação, estavam ali misturados nos textos, não é? Infelizmente, o tempo não nos ajuda. Enfim, mas observem, a fé, a confiança, a obediência, a fidelidade, milagres, a aliança, a esperança e a piedade. Que tudo provê, que transforma, libertador, o Salvador, a caridade, perdão, liberdade, escolhas e amor. Esse nicho de palavras deve ser por nós praticadas, porque eles são as ações que norteiam a caminhada do povo de Deus. São as ações que norteiam a caminhada e transformam o povo de Deus. E nós somos esse povo. Não esqueçamos disso. Nós somos herdeiros por excelência da promessa de Deus. Seguindo esses passos, iremos estar colaborando com Deus na construção de um mundo melhor, enquanto seus herdeiros, enquanto suas criaturas, iremos proporcionar a nós e ao nosso meio uma condição de convivência e vivência fraterna. Eu quero só, para concluir, apresentar mais um. Pode passar? Mais um documento que é importante que vocês tenham em mão, vocês catequistas. E aqui vai já o agradecimento a cada um de vocês por esta noite. Adventes, que é um documento da igreja, vocês devem conhecer, né? Ele faz justamente este adendo a vocês catequistas. Também é digna de louvor aquela falange, portanto, aquela parcela de cristãos tão grandemente benemérita de obra missionária entre os povos, a saber, vocês catequistas, homens e mulheres que, imbuídos do Espírito Apostólico, com ingentes esforços, trazem singular e indispensável auxílio à expansão da fé e da Igreja. Isso é um documento da Igreja que reforça a importância de vocês para ela, que reforça a necessidade de vocês junto a ela na formação do povo de Deus. E assim eu encerro, pedindo desculpas a vocês por esta correria, né, dada a densidade do tema e o pouco tempo que nos foi proposto. Agradeço ao Padre Zé Carlos, ao Zé Carlos, o nosso facilitador, e a cada um de vocês que nos acompanharam. Fica disponível esse material, vocês podem lê-lo no decorrer da semana. Em havendo qualquer tipo de necessidade de um diálogo sobre o mesmo, vocês fazem contato e a gente conversa. Tá bom? Padre Claudio Nilson, tem só uma pergunta aqui no chat, talvez seja, acredito que seja de fácil resolução, que Eva Nascimento diz: então Jesus substitui a aliança no Antigo Testamento, sendo Jesus a própria aliança para chegarmos a Deus?
correto? Sim, sim. Jesus, ele não que ele substitui, ele renova, ele inova essa aliança, porque a aliança ela se dá num contexto ela se dá no contexto onde Deus, na perspectiva de salvaguardar a sua criação, ele remete toda a benevolência a um agrupamento de pessoas, para que outros possam, através daquele agrupamento, se somarem a ele. Não sendo possível isso, dada a dispersão da humanidade, então foi preciso que Cristo Jesus aqui viesse para que Cristo, sim, então, renovando essa perspectiva de Deus, pudesse fazer essa ligação mais plena entre Deus e a humanidade, portanto, salvando por inteiro esta humanidade criada por Deus. Então, sim, Cristo Jesus, ele renova a aliança, ele é a nova aliança na perspectiva da salvação de Deus para com os homens. Então, Jesus, já que renova essa nova aliança, ele é o novo nesse Novo Testamento, né? Ele Isso, renova e ele vem cumprir essa promessa. isso. E é essa promessa, e ele é o novo que se realiza, qual é não sei se vou usar a palavra correta, tá? Mas e qual é a necessidade tão profunda da vivência do Antigo Testamento se o Novo já vem, realiza tudo em si no Novo Testamento? Então, não há uma necessidade tão grande desse Antigo Testamento, do cumprimento dele, das pessoas em si, da vivência da sua lei, daquilo que lhe é pedido, Pelo porque se contrário, Jesus vem renovar o novo, ele é amor. Porque então muitos, e principalmente os cristãos, julgam a partir do Antigo Testamento e não a partir do Novo, e sobretudo de Jesus? pelo contrário, veja, é aquilo que nós falamos no início. Há uma condição, né, que ela norteia um fio delineador, né? Deus, ele cria, Deus, ele tem um propósito. A história da salvação é composta por acontecimentos salvíficos, acontecimentos dos quais está a pessoa dos profetas. E por que eles entraram nessa história? Porque a humanidade criada por Deus não se deu conta dessa importância salvífica. E então, nesse descompasso junto à orientação de Deus, foi preciso que houvesse a intervenção de Deus mais uma vez, dando à humanidade, iniciando da humanidade, outros tantos homens, para recolocar a humanidade nesta caminhada salvífica. Ok, isso no percurso do tempo. Lembrem que a Escritura Sagrada ela está situada na história e no tempo, e num lugar. História, tempo e lugar, onde fatos aconteceram. E nesses fatos, há a pessoa do Cristo Jesus, que se fez necessário para justamente fortalecer e salvaguardar o plano inicial de Deus. Se Jesus não tivesse vindo a nós, como veio, e morreu na cruz e ressuscitou, não teria sido em vão, já disse Paulo. A vinda dele foi necessária para que se cumprisse a promessa de Deus feita, repito, para que fique bem claro, feita a nós, mas que nós, por diversas vezes, desprezamos. Insistentemente, a benevolência de Deus, através de homens escolhidos, no passar da história do tempo, profetas e tantos outros, foram ali tentando salvaguardar esse propósito. E somente em Jesus, que veio num tempo propício, isso se aconteceu, isso se planificou. Então, Jesus foi essencial para a salvação da humanidade, para a continuação do plano salvífico de Deus. Mas o que eu queria tocar não é nem na questão o projeto em si é compreensível e é aceito. Então, Jesus ele veio e cumpriu a sua missão. E se a gente deve vivenciar aquilo que Jesus disse, aí que veio a minha pergunta. Por que que as pessoas julgam a partir do Antigo Testamento, sendo que Jesus é o Novo Testamento?
é o novo. O novo, Jesus é o E a novo e as gente, pessoas se mantêm presas no passado, né? isso, e se É isso que você Jesus quer é saber? amor, é isso. E se Né? Jesus é amor, por que que eu estou julgando as pessoas no Antigo Testamento, que é Veja, regido por uma outra, vamos dizer, lei, norma? veja. Não é que exista, José Carlos, um descolamento desses fatos. Jesus, ele complementa a história do Antigo, ela tem sua variedade de ser, sua importância de ser, para que seja para nós um instrumento de observação daquilo que existiu, daquilo que deu certo ou não deu certo. E Jesus, como inovador, como renovador de tudo aquilo que existia, ele deve ser visto por nós cristãos como sendo, a gente até falou sobre isso aqui, né, como sendo a luz e o farol para a salvação. Agora, isso não anula os atos acontecidos no passado. No entanto, enquanto cristãos que somos hoje, nós precisamos fazer uso da história do passado para compreender a necessidade da vinda de Jesus hoje. E essa necessidade planificada, vivida por nós. Quando alguém, alguma denominação, e eu sei muito bem o que acontece, despreza o Novo Testamento em detrimento do Antigo, na sua forma de propagar esta pessoa de Deus, este alguém está desvinculado ou desarticulado desse processo de conhecimento teológico ao qual nós estamos aqui no início, que é muito importante. Conhecer é preciso que seja feito, o conhecimento deve ser feito através da igreja, que ensina a igreja. Então, se as pessoas não estão ligadas à igreja, elas perdem a oportunidade de estarem dentro de um processo de caminhada, de um processo salvífico, de um processo que foi elaborado por Deus no princípio. Então, se alguém, ou se alguma denominação despreza o Novo Testamento em detrimento do Antigo, é porque não está intrinsecamente ligado à igreja e desconhece os fatos históricos que são importantes, necessários para a formação do povo de Deus. Respondi a sua pergunta? Sim, sim. Maria Wanda se inscreveu para fazer uma pergunta. E Maria Wanda? Não sei se ela se inscreveu ou esqueceu, Eu acho bateu que ela errado. tinha, ela tinha levantado bem antes de começar. Tem uma pergunta no chat também. Maria Wanda, Que é sim. acerca do propósito do Antigo Testamento. Qual o propósito do Antigo Testamento, já que o Novo Testamento vem com uma nova lei? Ele já até respondeu nessa minha pergunta, e Está respondido. por isso que eu não a fiz. Uhum. O padre Zé Carlos quer fazer uma pergunta para você. Você Não, levantou a mãozinha, eu acho que ele não quero fazer pergunta, não. Eu só quero ajudar essa reflexão. Primeiro, agradecer ao irmão Cláudio Nilson, né? Parabéns pela sua exposição. Nessa reflexão entre Cláudio Nilson e Zé Carlos, acontece assim, ó. Primeiro, o Senhor se manifestou, escolheu um povo, e através do primeiro, Abraão, ele se revela. Aí começa uma promessa. Primeiro ele anuncia a Abraão uma promessa. Ó, vou lhe dar uma terra que vai correr leite e mel. Então, nessa promessa aí decorre toda a história que a gente conhece como história da salvação. Primeira formação que você falou, Claudio Nisso, sobre a formação tribal, nas tribos de Israel, composto pelo último patriarca e Israel, que é Jacó. Depois vem todo o processo dos reis, da monarquia e tal. Então, até chegar aos profetas, e os profetas vão anunciar, através de Isaías, a vinda do Messias. Porque depois que Adão pecou, Eva pecou, esses primeiros pais pecaram, então o Senhor tentou restaurar. A restauração se deu com a promessa através do nosso pai Abraão. De Abraão até o nascimento do Messias, até do último rei de Israel, Davi, que com Davi, Jesus vem da descendência,
o Antigo Testamento, o Novo Testamento, vai fazer uma leitura do Antigo Testamento, confirmar que desde o princípio Deus prometeu a salvação ao povo, que enviara o seu Filho. Como diz bem assim, ele primeiro falou aos profetas, agora está falando Para todo o pelo povo. seu próprio Filho, Jesus Cristo. Sem o Antigo Testamento, a gente não vai, você falou bem, a gente não vai entender todo o caminho que Deus fez com o seu povo escolhido. As indas e vindas. Olha que o livro de Josué está mostrando claramente essa proteção de Deus. Veja lá no capítulo 24 de Josué, quando Josué faz uma antropoformismo, dando a Deus todos os sentimentos humanos. Quando Josué diz, Deus é um Deus ciumento. Vocês não podem trocar esse Deus, como você falou, único e verdadeiro, Senhor de todas as coisas, por outros deuses. Então, a gente faz uma leitura do Antigo Testamento, entendendo toda a compaixão, misericórdia de Deus. O Novo Testamento vai confirmando passo a passo. Por isso que na Paixão de Cristo se diz, para confirmar as Escrituras, ele disse, tenho sede, nenhum ossos foram quebrados. Tudo o que aconteceu com Jesus está lá relatado no Antigo Testamento, ou seja, na Tanakh, como você apresentou lá, que é o livro hebraico, que contém os profetas, a Torá e os Salmos. Então, não podemos desprezar o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento não é mais a bússola, sim o Novo, que é a palavra encarnada. Olha lá, prólogo de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E aí no versículo 14 desse prefácio, ele fala, e o Verbo se fez carne. Quer dizer, a palavra armou a sua tenda no meio de nós, que é Cristo Jesus. Obrigado, Padre Zeca. Quer comentar alguma coisa, Claudinho? Não, perfeito. É isso que Maria de Fátima se inscreveu para falar. Eu ter esquecido. Bernardo também se inscreveu. esse tema rende, né? Então tá. Então desinscreveram já. Da benção. Não. Então nós vamos agradecer, né, a todos por esse momento, nesse último dia de reflexão do nosso Círculo Bíblico sobre o livro de Josué. Agradecer especialmente a Claudio Nilson, né, que se dedicou bastante para que nós pudéssemos adentrar um pouquinho nesse mundo, nesse percurso, nesse itinerário, né, que nós estamos vivendo, catequético também, de conhecimento do Josué, da sua teologia, daquilo que ele nos trouxe para nos aproximarmos mais de Deus. Então, agradecemos muito e grandiosamente pela sua dedicação, compromisso e toda a entrega que foi feita. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Certo? E agradecemos também a todos que participaram conosco hoje. Vamos pedir ao Padre Zeca para nos dar a bênção, né? E se ele quiser falar alguma coisinha mais, a palavra está com ele. Eu só reitero os agradecimentos, Zé Carlos, a Claudio Nilson, é muito esforço. Conheço a capacidade desse filho de Deus, essa dedicação, esse amor pela igreja, os estudos, tanto os teológicos, como os estudos dos documentos da igreja. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação, acho que outros momentos nós teremos. E ao povo de Deus, na fidelidade de participar desse círculo bíblico, estudando especificamente o livro de Josué. No próximo ano, nós vamos fazer mais outros círculos bíblicos, que é a nossa proposta catequética. A gente só agradece, já vai se despedindo, na verdade, preparando assim a nossa assembleia
para a gente poder no próximo ano ter formações não só online, mas as formações presenciais, que acho que todo mundo está doidinho. Depois daquela última que teve, acho que os catequistas querem mais formações presenciais. Agradecendo, pedir a Nossa Senhora, São Vicente de Paulo, hoje, né, que é o santo do dia, possa nos dar a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem, de São José, Santa Dulce, São Vicente de Paulo, presbítero, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite a todos. Aí eu vou mandar material pelos coordenadores forâneos para eles passarem para vocês, tá bom? Boa noite. Obrigada. Boa noite. Zé, Oi. me mande o seu zap aí, pode ser? Por quê?